Então nós vamos corrigir aqui essas 5 primeiras questões da avaliação, né, que veio da CRED. E vamos aplicar as regras que já foram ensinadas a vocês, né? No caso, sexto ano, sétimo, oitavo, ela vem bem mesclada essa avaliação. Então aqui fala de uma foto retangular que será ampliada, né? Uma delas tem 10 por 15 e a outra será ampliada com uma das dimensões valendo 60 e ele quer saber qual será a outra dimensão. Então diz assim: uma foto retangular de 10 centímetros por 15. Ó. Como eu fiz aqui essa parte maior, aqui fica 15 e aqui fica 10. Será ampliada de modo que a ampliação seja semelhante à foto, né? A maior dimensão da ampliação, ou seja, da outra foto, vou chamar aqui de foto A e foto B. A maior dimensão dessa foto aqui vai ser 60, então a maior dimensão é aqui, ó, o comprimento. Quer saber qual será essa parte aqui, ó? A sua menor dimensão será. Então ficam proporcionais, ó, comprimento com comprimento e largura com largura. Aqui você vai utilizar uma regra de 3, né? Aqui vai ficar, começando da figura A, eu vou pegar o comprimento dela, ó, 15 sobre 60, ou seja, comprimento com comprimento igual. Volto para a figura 1 de novo, figura A, e pego a sua largura que é 10 sobre a largura da outra figura que é x. Então isso ficam figuras semelhantes, né? Observe que eu comecei da menor para maior, poderia ter sido da maior para menor, não tinha problema. Elas continuariam proporcionais. Então aqui você faz uma regra de 3, né? Um assunto visto no sétimo ano, ó. Então aqui você faz 15 vezes x fica 15x. 60 vezes 10, 600. Isso é uma equação do primeiro grau, então você isola o x e vai dividir 600 para 15. Né? Então 600 dividido para 15 dá exatamente 40. Então nessa foto que vai ser ampliada, né, a sua largura, essa outra dimensão que faltava, será de 40 centímetros. Ó, gabarito é a letra D. Aqui na questão 2, diz o seguinte: no pátio de uma escola, a professora de matemática pediu que Júlio, que mede 1,60 m, se colocasse em pé próximo de uma estaca vertical. Né? Então esse 1,60 m faz de conta que é o Júlio, e aqui tem uma estaca, né, que está paralelo ao Júlio. Em seguida, a professora pediu a seus alunos que medissem a sombra de Júlio e da estaca, ou seja, a sombra do Júlio deu 2 metros e da estaca deu 5. Respectivamente, conforme ilustram as figuras abaixo. Então, a altura da estaca medirá. Isso aqui é um assunto do 9º ano chamado Teorema de Tales, que a gente já viu esse ano, né, que você resolve utilizando a regra de 3. Tá? Também esse assunto se resolve com o conteúdo do 7º ano. Então, eu vou chamar isso aqui de figura 1 e aqui de figura 2. E vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a altura da figura 1, ou seja, o x, com a altura da figura 2, que no caso é 1,60 m. Igual, porque elas são proporcionais. Ó, isso aqui vai ser medido pelos mesmos raios solares, claro. Né? O mesmo raio solar que vai cair aqui, vai cair aqui. Por isso que elas ficam proporcionais. Foi o Tales de Mileto que conseguiu provar isso aí. Então tá aqui, ó, altura com altura igual. Agora eu venho para cá. Como eu comecei com a figura 1, eu pego a sombra, que é 5, sobre a outra sombra, que é 2. Então tá aqui, ó, altura com altura, sombra com sombra. Vou usar o mesmo raciocínio, ó. X vezes 2 é 2x. 5 vezes 1,60 vai dar 5 vezes nada é nada, 5 vezes 6 é 30, vai 3, 5 vezes 5 mais 3, 8. Tá aí, ó, 8,00 é 8, né? Isolando o x, 8 dividido para 2 é igual a 4. Então, né, a altura dessa estaca era de 4 metros. Muito fácil esse cálculo, né? Gabarito é a letra B. Já vamos para a questão 3. Questão 3 diz assim: observe os triângulos 1 e 2 representados abaixo. O triângulo 1 tem 6 metros quadrados de área, né? Então esse triângulo 1, vou chamar aqui de triângulo 1 e aqui de triângulo 2. O triângulo 1, a área dele é 6 metros. E ele quer saber qual é a área
do triângulo 2. Observação, para calcular a área de um triângulo, é uma regrazinha que tem no sexto ano, é assim, ó, é base vezes altura dividido para 2. Você aprende isso aqui lá no sexto ano. Vamos ver o que aconteceu aqui na figura 1. Na figura 1, o que nós temos? Vamos lá. A área na figura 1 eu já tenho, tá aqui, é o 6. Então vai ficar no lugar desse A, eu boto um 6. Ó. A área é 6. Quem é esse B? B é base. Nós não temos base aqui. Ó. Eu não sei quem é. Vou continuar como B. Vezes. Quem seria a altura nessa figura 1? A altura? 3. Ó. Base. Não temos. Quem é a altura? 3. Sobre 2, porque é da regra. Aqui. Você vai fazer uma regra de 3, como eu já fiz na questão 1 e 2. Como é que você vai fazer? Ó? Isso vezes isso. Olha que coisa fácil. 3 vezes B é 3B. Então, 3B ó, vezes 1, todo mundo sabe que aqui tem 1, continua 3B, não é isso? Ó, 3 vezes B é 3B, 3B vezes 1 continua ele mesmo. Igual, 2 vezes 6 é 12. Então, se eu isolar esse B de base, eu vou dividir 12 para 3. E se eu dividir 12 para 3, vai dar igual a 4. O que está acontecendo aqui? Isso aqui não é a nossa resposta. Eu apenas encontrei a base desse triângulo. E por que ela vai me ajudar tanto? Porque se esses triângulos são semelhantes, o que eu posso entender? A altura desse triângulo aqui é 3. Desse aqui foi para 6. Esses triângulos são semelhantes. Observe que os ângulos são iguais. Ó. Então, 3 foi para 6. A base desse triângulo 1, que eu calculei aqui, eu achei um 4. Então, se aqui é um 4, aqui é 8. Observe que eles são semelhantes. Se dobrou a altura, vai dobrar a base. Então, com essa informação aqui agora, nós vamos chegar na área do triângulo 2, que é o que ele pedia. Então, vai ficar desse jeito, ó, usando essa regra. Vai ficar assim. A área do triângulo 2 ó, é igual. Quem é a base? Está aqui, ó, 8. Né? Se aqui era 4, eu dobrei. 8. Base. Estou seguindo a regra. Base vezes altura. Quem é a altura? Está aqui, ó, 6. Sobre 2, que é da regra, da fórmula. Então, vai ficar 8 vezes 6 é 48. Dividido para 2. Área é igual 48 para 2, 24 metros quadrados. Então, a área do triângulo 2 equivale à letra D, ó, 24 metros quadrados. Vamos para a questão 4. Aqui na questão 4, nós estamos falando de triângulo, né? É uma das propriedades aí. Aqui eu posso resolver de duas maneiras. Eu vou chamar aqui de modo 1. E aqui de modo 2. Então, qual seria o modo 1? Muito fácil. Existe uma regra que diz o seguinte. A medida de um ângulo externo, ou seja, aquele que está fora da figura, no caso aqui é o 140, ele sozinho é igual à soma dos dois internos, não adjacentes, ou seja, a soma dos dois que não estão próximos a ele. Então vamos seguir essa regra. A medida do ângulo externo é igual à soma dos dois não internos, ou seja, soma ó, x mais 95. Como isso aqui é uma equação, eu vou ter que isolar o x. Então, eu vou repetir aqui o 140. E esse mais 95 ele vem em menos, ó, porque a regra da equação é essa. Igual a x. 140 menos 95 é igual a 45 graus. Ó. Igual a x. Professor, que estranho, a variável está do outro lado, não tem problema. O que não pode é juntar a letra com número, né? Não existe uma regra dizendo que o x tem que estar sempre no primeiro membro, não. A regra diz que elas têm que estar separadas, letra para um lado e número para o outro. Você pode organizar assim, ó, x é igual a 45 graus. Pronto, esse é o modo 1, seguindo essa teoria, né, que poucos alunos lembram isso aqui, que a medida de um ângulo externo, ele sozinho é igual à soma desses dois. Qual seria a outra regra? Seria essa aqui, ó. Você lembrar que aqui forma meia lua, e você sabe que todo ângulo de meia volta vale 180 graus. Então, se aqui eu já tinha 140, completando essa meia lua, claro que esse aqui seria quanto? 40 graus. Agora eu vou trabalhar com os ângulos internos. Ó.
x mais 95 mais 40 é igual a 180. Assunto do sétimo ano, né? Soma dos ângulos internos dos triângulos. Isola o x e faz assim, repete o 180 menos, ó, porque os dois aqui estão mais, pode somar, passar para lá, logo menos. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar logo aqui esse 95 mais esse 40, né? Para passar logo todo o resultado. Então vai passar para o outro lado 135 graus. Isolando o x mais uma vez, 180 menos 135 também vai dar 45 graus. Tá aí, ó. Observe que os gabaritos, né, realmente dão iguais. Então a resposta é essa aqui, ó. Letra A, 45 graus. Vou fazer aqui mais uma questão, que é a questão 5. Não irei fazer logo as 10 para que não fique muito cansativo para vocês, né? E podem até nem observar muito bem as questões com qualidade. Então, vou fazer hoje 5 primeiras, depois eu farei as outras 5. O que diz a questão 5 aqui? Pedro cercou um terreno quadrado de lado igual a 90 metros. Vamos ilustrar esse terreno do Pedro. Como ele já disse que esse terreno é quadrado, né, em todos os lados vai ser 90. E aqui também 90 metros. O que ele diz? Quantos metros de muro Pedro construiu para cercar todo esse terreno? Esse assunto é perímetro, né? Perímetro é um assunto que você vê no quinto ano. O que é perímetro? A soma de todos os lados. Então 90 mais 90 mais 90 mais 90 é a mesma coisa que 4 vezes 90. Ou seja, 4 vezes 90 é igual a 360 metros. Com isso a gente conclui aí 50% da prova, né? Depois eu farei um outro vídeo corrigindo as outras 5. Então dê uma olhada com calma para ver como é que eu fiz, né? Você pode voltar o vídeo aí várias vezes para ver o que você errou, né? Ou se você fez de uma outra maneira.